3I Atlas deteve sua rotação e agora está apontando diretamente para a Terra. Isso não é uma metáfora. É um fato astronômico registrado por múltiplos observatórios entre o Chile, o Havaí e a Espanha. Um objeto do tamanho de Manhattan, vindo de outro sistema estelar, simplesmente parou de girar no espaço. Nenhum corpo natural conhecido faz isso. Nenhum. No dia 1º de novembro de 2025, o 3I Atlas, o terceiro visitante interestelar já detectado pela humanidade, deixou de rotacionar completamente. Não diminuiu gradualmente. Não oscilou. Apenas parou. E como se obedecesse a uma ordem, passou a manter seu eixo magnético alinhado com precisão milimétrica à posição da Terra no espaço. Um alinhamento tão improvável que, segundo cálculos publicados por pesquisadores do European Southern Observatory, a chance de ocorrer por acaso seria de 1 em 3 milhões. Durante meses o objeto havia se comportado como qualquer cometa interestelar. Rotacionava, emitia vapor d'água e refletia a luz solar de forma previsível. O James Webb analisou sua composição, o Hubble observou suas variações de brilho e o Neil Gehrels Swift Observatory confirmou a liberação de cerca de 40 quilos de vapor por segundo. Tudo indicava um corpo natural. Mas essa normalidade terminou no exato momento em que ele atingiu o periélio, o ponto mais próximo do Sol, no dia 29 de outubro. A partir daí, os dados começaram a desafiar as leis da física. A doutora Sarah Martinez, do Observatório Europeu do Sul, percebeu algo que a fez duvidar dos próprios instrumentos. Durante 3 meses, ela vinha monitorando o brilho de 3I Atlas para calcular sua rotação, que era constante, uma volta a cada 6,3 horas. Mas quando analisou as medições do dia 1º de novembro, a variação desaparecera. O brilho estava fixo, inalterável, como se o objeto tivesse congelado no espaço. Ela revisou os sensores, recalibrou os equipamentos, cruzou dados com outros observatórios. O resultado foi o mesmo. O corpo havia parado de girar. E aqui começa o que realmente perturba a comunidade científica. No espaço, nada simplesmente para. O vácuo não oferece resistência. Um objeto que gira continuará girando para sempre, a menos que algo, uma força externa, haja sobre ele. Esse princípio é conhecido como conservação do momento angular, uma das leis fundamentais da física moderna. Para que 3I Atlas cessasse a rotação, algo precisou interferir. Uma força controlada, direcionada, e até onde se sabe, impossível de ser causada por processos naturais. O astrofísico Avi Loeb, de Harvard, foi um dos primeiros a se pronunciar, e não poupou palavras. Um objeto não se detém no espaço a menos que tenha sido projetado para isso. Loeb estima em menos de 0,01% a probabilidade de que o evento tenha origem natural. Mas o que deixou pesquisadores e militares ainda mais alarmados foi o movimento subsequente. Assim que parou de girar, o 3I Atlas assumiu uma orientação precisa e passou a apontar diretamente para a Terra, não de forma simbólica, mas literal. Seu eixo magnético, detectado pelo James Webb, ficou alinhado com o nosso planeta com margem de erro inferior a 0,1. Para entender o que isso significa, basta considerar a escala envolvida. A Terra, vista a 270 milhões de quilômetros de distância, a posição atual de 3I Atlas representa um ângulo de apenas 0,03 degree no espaço. A probabilidade de que um corpo aleatório aponte seu eixo nessa direção é ínfima, quase estatisticamente impossível. Mesmo assim, é exatamente o que está acontecendo. Isso abriu uma divisão clara entre os cientistas. Alguns afirmam que se trata apenas de uma coincidência extrema, enquanto outros acreditam que estamos diante de um comportamento deliberado, algo que não poderia ocorrer sem controle inteligente. Fontes próximas ao Planetary Defense Coordination Office da NASA confirmam que o caso foi classificado como anomalia ativa, uma designação reservada a objetos com comportamento fora de todos os parâmetros naturais conhecidos. Desde então, a agência tem evitado pronunciamentos públicos, e as transmissões oficiais sobre o cometa foram reduzidas a comunicados vagos e sem dados técnicos. Por outro lado, observatórios independentes continuam publicando medições que reforçam o mistério.
Não há sinais de desintegração, não há ejeção irregular de material, e o brilho permanece constante, como se o corpo estivesse mantendo posição e orientação intencionais. Para muitos, isso marca uma fronteira histórica na astronomia. Até hoje, acreditava-se que os visitantes interestelares, como Oumuamua, em 2017, e Borisov, em 2019, eram fragmentos errantes, vestígios sem rumo de outros sistemas. Mas 3I Atlas não se comporta como um fragmento. Parece agir como algo que responde a leis próprias. Enquanto a NASA permanece em silêncio e a ESA evita declarações, os dados continuam chegando e apontam todos na mesma direção. 3I Atlas não é um cometa comum. E se a rotação de um corpo interestelar pode ser interrompida, se seu eixo pode ser orientado com precisão cirúrgica para o nosso planeta, então a pergunta que começa a ecoar nos bastidores da ciência é inevitável. Quem ou o que o fez parar? Nos próximos minutos a resposta começa a emergir dos próprios dados. O material de 3I Atlas, seu campo magnético e as emissões de energia que não deveriam existir. Quando os telescópios captaram que 3I Atlas havia parado de girar e orientado seu eixo para a Terra, o debate deixou de ser astronômico e passou a ser existencial. Porque, se um corpo vindo de outro sistema estelar pode alterar seu próprio movimento de forma controlada, então a fronteira entre o natural e o artificial acabou de ser cruzada diante de nós. As primeiras análises detalhadas vieram do James Webb Space Telescope, em parceria com o European Southern Observatory. Usando o espectrógrafo NIRSPEC, a equipe mediu a composição química do objeto e encontrou algo que não deveria estar lá. Níquel vaporizado. Não compostos, não ligas metálicas. Níquel puro em estado de vapor. Isso, por si só, é absurdo. O níquel só entra em ebulição a cerca de 2.900 GWh, mas a temperatura da superfície de 3I Atlas, na distância em que estava do Sol, não passava de 150 GWh. Nenhum processo natural conhecido poderia gerar esse nível de aquecimento interno. A doutora Lena Kowalski, da Caltech, sugeriu que poderia haver desintegração radioativa interna, mas as contas não fecham. Seria necessário um núcleo com 100 vezes mais energia que qualquer fonte radioativa natural observada até hoje. Em outras palavras, o calor é controlado, contido, dirigido, como se 3I Atlas tivesse um sistema interno de propulsão ou uma estrutura energética regulada. Um conceito que, até poucos anos atrás, estaria restrito à ficção científica. Mas o enigma não parou aí. Em setembro de 2025, telescópios da Espanha e do Chile detectaram algo ainda mais improvável. A cauda de 3I Atlas apontava na direção errada. Enquanto todos os cometas conhecidos têm uma cauda que se estende na direção oposta ao Sol, devido ao vento solar, o Atlas exibia uma cauda invertida, voltada para o Sol. O fenômeno foi confirmado por espectroscopia. Havia realmente matéria sendo expelida contra a pressão da radiação solar. É como se o objeto estivesse gerando um fluxo próprio de energia, contrariando as leis da física. Naquela altura, 3I Atlas já não era apenas um mistério astronômico, era um teste silencioso da nossa compreensão da realidade. As agências espaciais entraram em modo de contenção. A NASA suspendeu publicações sobre o caso. A ESA recusou entrevistas. E o SET Institute, encarregado de buscar sinais de vida extraterrestre, começou a dedicar 80% do tempo de seus radiotelescópios para escutar o objeto. E foi então que surgiu o dado mais perturbador, uma emissão de rádio a 1,42 GHz, a exata frequência do hidrogênio, o canal universal que o SET usa para procurar vida inteligente. A emissão não era aleatória, pulsava a cada 37 minutos. Durou 8 dias. Depois, silêncio total. O físico russo Mikhail Petrov, da Academia de Ciências de Moscou, descreveu o padrão como demasiado limpo para ser ruído, demasiado estruturado para ser natural. O sinal foi verificado por pelo menos 3 observatórios independentes, incluindo o Allen Telescope Array, na Califórnia. Nenhum deles divulgou oficialmente os dados, mas os vazamentos começaram. E foi aí que o medo começou a substituir a curiosidade, porque não se tratava mais de uma anomalia isolada. Era um comportamento que parecia intencional.
Enquanto isso, o Planetary Defense Coordination Office, o braço da NASA responsável por ameaças espaciais, classificou o evento como nível Sigma, um protocolo acima dos de impacto e tempestades solares. É um código reservado a objetos com potencial de comportamento inteligente. Foi a primeira vez que esse termo apareceu em um documento público. Se você chegou até aqui, provavelmente entende a gravidade do que está acontecendo. Enquanto os noticiários ainda falam de forma vaga sobre um novo cometa, centenas de cientistas trabalham em silêncio, tentando compreender algo que pode redefinir a relação da humanidade com o cosmos. É por isso que este canal existe, para mostrar o que não está sendo dito com base em dados, relatórios e análises verificáveis. Se você valoriza esse tipo de investigação, inscreva-se e curta o vídeo, porque a história de 3I Atlas está evoluindo mais rápido do que qualquer transmissão oficial. Mas o que viria a seguir superaria tudo. No início de outubro, durante a aproximação de 3I Atlas com Marte, os satélites Mars Express e ExoMars Trace Gas Orbiter, ambos da ESA, registraram um evento luminoso inesperado. O brilho do objeto aumentou 30% em apenas 6 horas, como se tivesse ligado uma fonte de energia interna, e depois retornou ao nível anterior, exatamente quando se afastou do planeta. Nenhum modelo de reflexão solar explica uma mudança tão rápida e sincronizada. E no meio desse pulso de luz, o mesmo sinal de rádio de 1,42 GHz reapareceu, idêntico ao anterior. Desta vez, porém, a intensidade era maior, e o padrão de pulsos parecia conter sequências harmônicas repetidas, uma estrutura matemática. O Instituto de Astrofísica de Paris publicou um relatório preliminar descrevendo o fenômeno como emissão coerente com modulação artificial. Mas poucas horas depois, o documento foi removido do site oficial e substituído por uma nota curta, afirmando que os dados estavam sendo reavaliados. A comunidade científica percebeu o que isso significava e começou a se dividir entre dois grupos: os que acreditam que 3I Atlas é apenas uma coincidência cósmica e os que temem que não seja coincidência alguma. Enquanto isso, o silêncio institucional só aumenta. Nenhum órgão oficial confirma, nenhum órgão oficial desmente. E cada dia de observação traz um novo comportamento que a física atual não consegue explicar. Há algo nos dados que ainda não foi revelado ao público. Um detalhe pequeno, mas tão desconcertante, que pode redefinir completamente a forma como enxergamos o universo. E é exatamente isso que será exposto a seguir. Depois de tudo o que foi registrado, a interrupção da rotação, o alinhamento magnético com a Terra, o níquel vaporizado, a cauda invertida e os sinais de rádio modulados, resta uma pergunta que paira como uma sombra sobre toda a comunidade científica. Por que ninguém fala sobre isso abertamente? O silêncio das agências espaciais é ensurdecedor. A NASA evita conferências. A ESA responde com frases neutras. O SETI, que há décadas busca sinais de inteligência fora da Terra, não publica uma única atualização desde o último pulso de 1,42 GHz. Mas enquanto os comunicados oficiais desaparecem, documentos internos vazados mostram uma realidade inquietante. A defesa planetária está ativa, não para desviar um asteroide, mas para monitorar comportamentos inteligentes em um corpo celeste que não deveria ser inteligente. Isso muda tudo, porque o 3I Atlas não desafia apenas as leis da física. Ele desafia a nossa posição no cosmos. Durante séculos, a humanidade se acostumou a olhar para o céu como quem contempla o passado, buscando explicações em teorias e equações. Agora, pela primeira vez, algo olha de volta. Se ignorarmos isso, o impacto não será apenas científico, será psicológico, filosófico, espiritual. O que acontece quando o ser humano deixa de ser o observador e passa a ser o observado? Quando um objeto a centenas de milhões de quilômetros demonstra um comportamento mais previsível e deliberado do que a própria humanidade. Os especialistas estão divididos. Para alguns, como o professor Avi Loeb, este é o início de uma nova era da ciência, um ponto de virada comparável à Revolução Copernicana. Ele escreveu: se 3I Atlas for artificial, então não estamos apenas observando um fenômeno, estamos sendo estudados.
Mas há outra corrente, silenciosa e pragmática, que teme as implicações desse raciocínio. Porque admitir que o 3i Atlas é controlado é admitir que existe intenção. E onde há intenção, há propósito. E talvez seja exatamente isso que ninguém está pronto para encarar. O comportamento humano diante do desconhecido sempre foi o mesmo. Primeiro, negamos. Depois, racionalizamos. Só então começamos a compreender. E é justamente nesse ponto, entre a negação e o despertar, que estamos agora. Mas essa história não é apenas sobre o espaço. Ela é sobre consciência, sobre a misteriosa capacidade do universo de gerar ordem a partir do caos, e talvez até de pensar através da própria matéria. Porque se algo pode viajar entre estrelas, parar de girar e alinhar-se com a Terra de forma precisa, talvez a questão não seja como isso aconteceu, mas por quê? O que está em jogo agora não é apenas um evento astronômico. É a redefinição daquilo que entendemos por inteligência. E talvez, no fundo, o que mais assuste não seja a possibilidade de estarmos sendo observados, mas a de que o universo inteiro esteja desperto, consciente de si e de nós. Se você chegou até aqui, é porque busca mais do que respostas prontas. Então deixe o seu comentário. Diga o que pensa. Você acredita que estamos diante de um fenômeno natural? Ou de um contato indireto com uma forma de inteligência que transcende nossa compreensão? Se inscreva e ative o sino para acompanhar os próximos capítulos desta história, porque os próximos dias podem redefinir o significado de estar vivo em um universo que talvez sempre soube que existíamos. E se o cosmos nunca foi um lugar silencioso, mas apenas esperava o momento certo para nos responder?